Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vendo as multidões, subiu a montanha. Ao sentar-se, aproximaram-se dele seus discípulos e pôs-se a falar e ensinava-lhes, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, hoje falar de pobreza, do conselho evangélico da pobreza, ele não pode ser dissociado dos outros dois: o desapego às pessoas pela castidade, o desapego à própria vontade na obediência, mas há a especificidade dele. Então, nós nos desprendemos dos bens para procurar um único absoluto, que é Deus. E queremos partir dessa visão de Jesus quando inicia o Sermão da Montanha. Então, o que é o Sermão do Monte, Sermão da Montanha, perto de Cafarnaum? Então, diferente de Mateus, diferente de Lucas, ele inclui palavras pronunciadas em diversas ocasiões, enquanto Lucas espaça essas sentenças pelo Evangelho. Mateus faz um apanhado dela num programa coeso e completo. E ele apresenta Jesus sobre a montanha como o novo Moisés, como as características. Por isso o Evangelho de Mateus é dividido em 5 discursos, 5 narrativas, e aí ligado às obras, como a Torá tem 5 livros, né? Então, se torna o Evangelho a Torá de Jesus, né? Lido, então, num sentido profundo, como Moisés e o Sinai. Então, Jesus sobre a montanha, enquanto Lucas vai mostrar Jesus na planície, pregando aí para todos os povos. E o que Moisés faz no Sinai, Jesus vai fazer sobre a montanha. Ele vai dar o seu programa, suas leis, sua interpretação da própria lei, né? E começa assim: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. As outras bem-aventuranças, puros, mansos, aqueles que choram, todas essas brotam desta palavra pobre, porque todas as outras são características daquele que é pobre, inclusive ser perseguido. Então, essas outras características presentes nas outras bem-aventuranças brotam desta primeira, que é pobre em espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, primeiramente, bem-aventurados, o Macários aí, que felicitações. E o Macário que é grande, aquele que é grande é verdadeiramente o pobre, né? Então, aquele que é feliz é verdadeiramente o pobre, aquele que é bem-aventurado é verdadeiramente o pobre. Esse processo de felicitação, né, de saudação àquele que é feliz, está presente também no Antigo Testamento. Então, no Salmo 1:1, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta com os escarnecedores. Então é feliz aquele que cumpre a lei do Senhor. No Salmo 33:12, feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que escolheu para a sua herança. Então essa saudação de felicidade, de bem-aventurado, não é estranha ao processo bíblico. Mas nós temos que nos ater a essa palavra pobre, né? Então, Jesus chama de bem-aventurado, de feliz aquele que é pobre. E quem é o pobre, né? E uma referência do Antigo Testamento, está muito próxima a isso, é Sofonias 2:3. Buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor. Apesar da tradução da Jerusalém colocar manso, no original, aí é verdadeiramente o pobre, né? Aquele que é
pobre, humilde, aflito, que vai dar os anauim, né? O fraco, o aflito e, por decorrência, humilde, o modesto e o manso, né? Então, buscai o Senhor, vós todos que são mansos da terra, os pobres da terra. Então, só pode buscar a Deus aquele que é verdadeiramente pobre. Então, lembrar da parábola do rico Epulão e de Lázaro. Então, Lázaro não teve nada na vida, por isso tem o Senhor. Não é a pobreza em si, mas é realmente porque buscou a Deus. Enquanto o rico ali, ele se locupletou da própria riqueza e esqueceu a Deus, né? Então, essa figura do pobre, também aí alguns elementos, outras palavras nós vamos ver agora que se relacionam com essa questão de ser pobre. Por quê? Para que nós tenhamos claro o conceito de pobreza que a Sagrada Escritura nos dá, porque se nós queremos seguir Jesus conforme Mateus 19, como o homem rico não quis seguir Jesus porque tinha muitos bens, então nós devemos seguir Jesus. Agora, na pobreza. Agora, que pobreza é essa, né? A pobreza, então, conceitos relacionados, o primeiro, uma certa infância espiritual, né? Necessária para entrar no reino. Então, em Mateus 18, 1, nessa ocasião, os discípulos aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Lembrar que Macários, o bem-aventurado, deriva de maior, né? Ele chamou perto de si uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo, se não vos converteres, não vos tornardes como criança. Então, a conversão e se tornar criança é a mesma equivalência. De modo algum entrareis no reino dos céus. Aquele, portanto, que se tornar pequenino, como essa criança, esse é o maior reino dos céus. Então, o conceito de pobreza está muito ligado a essa questão do pequeno, daquele que é criança que confia em Deus. Então, a palavra-chave para entender criança com relação à pobreza é essa confiança plena em Deus e na sua providência. Em Lucas 9:46, levantou-se entre eles uma discussão sobre qual deveria ser o maior. Novamente essa discussão. Mas Jesus, sabendo que lhes passava no coração, tomou uma criança, colocou-a junto de si e lhes disse: quem receber esta criança em meu nome, a mim recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Porque aquele que entre vós for o menor de todos, esse é o grande. Então, ser o menor é ser o maior. Então, a pobreza nos faz pequenos, né? E aí essa visão da dependência, novamente, não é somente uma questão financeira. Às vezes reduzimos muito a pobreza a isso, mas tem uma espiritualidade da pobreza que é essa confiança plena em Deus. O que adiantaria, por exemplo, a pessoa ser pobre no sentido financeiro, ser despojada no sentido financeiro e se vangloriar, por exemplo, da sua inteligência, se vangloriar, por exemplo, do seu dom, seja cantar, seja pregar, seja lá o que for. Então, essa pessoa pode ter uma característica de pobreza financeira, mas ela não é menor. Ela não é criança que confia em Deus. O dom que ela recebe, ela atribui a si. Por isso, ela se orgulha deste dom e não vê como benevolência do Pai que nos ama. Então, a pobreza ela tem que ser ampliada para todas as áreas da nossa vida e não somente a financeira. Em Mateus 11:25, porque aquele tempo exclamou Jesus: graça te dou ao Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios instruídos e as revelastes aos pequeninos. Então, esse revelar aos pequeninos, sábios entendidos, é que eles são sábios aos seus próprios olhos ou instruídos aos seus próprios olhos. É aquela pessoa que olha para si mesmo como a detentora dos bens. Pobres pelo espírito e em espírito, né?
Então, uma coisa que vai ficar bem clara, antes de entrarmos em outras nomenclaturas de pobreza, que nós vamos continuar fazendo isso. Essa pobreza, esse ser pequenez, esse ser criança, Mateus coloca em espírito, né? Muitas pessoas pegam isso para falar, tá vendo? A pobreza tem que ser espiritual. Pobreza material, não. A pobreza que Mateus está dizendo ela não deve ser somente exterior. Ela deve partir do espírito. Ela deve partir na nossa língua portuguesa, a gente poderia falar, parafraseando, seria uma pobreza a partir do coração. Então, uma pobreza que é externa também na sua prática, mas ela tem que vir do coração. Conforme Mateus 5,8. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, lembremos que todas as outras bem-aventuranças vêm do pobre. Então, aquele que é limpo de coração. Tradução, que as suas decisões são tomadas na total transparência em Deus. Aqui não se refere somente à área da castidade, mas todas as áreas da vida, nessa pureza em que a pessoa, na transparência, ela toma decisões perante Deus e decisões que verdadeiramente louvam a Deus. Em Mateus 11:29, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para vossas almas. No grego, que tapenos ticardia, esse tapenos aí, tapinos, que não se levanta do chão, aquele que é caído, humilde de espírito. Então é aquele que tem um grau baixo, aquele que realmente está caído. Então Jesus se qualifica que no seu coração ele é pobre, ele é caído, ele é pequeno, né? Então ele é assim, e por isso manso também, ligado à figura do pobre também. Esse que é manso e humilde, ele fala que nele nós vamos encontrar descanso. Então, relaciona esse de coração com aquele de coração. Então, em espírito é a partir do coração. Através do espírito, em espírito. Então, esse em espírito quer dizer exatamente isso. Quer dizer, a pessoa a partir da própria espiritualidade. A partir de dentro, ela é pobre. Ela sabe que ela tem que ter confiança plena em Deus. Outras passagens, Marcos 7:21, porque de dentro do coração dos homens é que procedem maus desígnios, prostituição, os furtos, homicídios, os adultérios. Então é no coração, a partir dele que vem o pecado. Portanto, é a partir de um coração pobre que pode vir um amor verdadeiro. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. Então, o mandamento é, Marcos 12:30, o amor a Deus tem que vir de todo o coração, a partir da nossa decisão totalmente entregue a Deus. No Salmo 34:9, o Senhor está próximo do coração abatido, né? Então, o Senhor está perto dos corações contritos, Ele salva os de espíritos abatidos. Então, o coração pobre atrai a benevolência de Deus. É só um coração pobre que pode atrair Deus para si. Então, se não tem esse coração, não adianta ser pobre somente exteriormente. Tem que ser a partir de dentro. Então, outras figuras aí continuam nessa visão dos humildes, né? Daqueles que são pobres. Outra característica, se nós quisermos entender o que é humildade sem entender o que é pobreza, ou vice-versa, é simplesmente impossível. Então, o humilde é o pobre é o humilde. Não existe pobre orgulhoso. Se é orgulhoso, já deixou de ser pobre, né?
Então essa pobreza verdadeira, ela vem com uma visão de humildade, aquele que se sabe humus, aquele que se sabe pequeno. Então outras palavras, então tapeinoi, Lucas 1,48, quando no Magnificat, porque contemplou na humildade a sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada. E no 52, derrubou do seu trono os poderosos e exaltou os humildes. Então esse tapenoi é humilde, mas ligado totalmente a essa figura do pobre. Lucas 14:11, pois todo que se exalta será humilhado, e todos que se humilham será exaltado. Então não pode existir um pobre, um humilde que se exalte a si mesmo. A palavra aqui está na passiva. Então quem se humilha será exaltado, não por si mesmo. Então é Deus quem vai colocar a pessoa no candeeiro dela, como vai dizer Jesus, né? Então é Deus quem coloca a pessoa no lugar dela e não ela mesma, né? Em Mateus 18:4, portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus, tá? Então, tapeinos e autu, ros, esse pedion, quer dizer, como essa criança. Esse vai ser o maior. Esse vai ser o maior, né? Então, ter essa espiritualidade de criança, de entrega nas mãos do Senhor. Outra palavra que é micron, que é pequenino. Mateus 18:14, assim, pois não é da vontade do Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos. Então, o Pai quer a salvação de todos. E para entrar no processo da salvação, é necessário ser micron, pequeno. Outra palavra para pequeno é lahistos. Mateus 25:40. No grande julgamento, quando Jesus se sentar e olhar para aqueles que são os bem-aventurados, os benditos, ao que ele responderá ao rei, quando eles falam que não sabiam que estavam fazendo bem para o Senhor. Em verdade vos digo, cada vez que o fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, a mim o fizestes. Então os irmãos pequeninos de Jesus são aqueles aos quais nós dirigimos a nossa caridade, né? O nosso amor, e reconhecemos no pequenino a própria presença de Deus. Outra palavra, também para pequenino, nepioi, que é Lucas 12:32. Não temais ao pequenino rebanho, porque o vosso Pai se agradou em dar-lhe o seu reino. O pequenino rebanho não é só porque o rebanho é pequeno, mas é o rebanho dos pequenos, né? Então os pequenos se reúnem. Então a igreja é a comunidade daqueles que são pequenos. Então não pode haver pessoas aí que se engrandecem. Outra característica é a oposição entre últimos e primeiros. Então Santa Teresinha do Menino Jesus já vai dizer que ela gostaria de ser a última, porque o último lugar ninguém quer. Vem dessa passagem. Então Marcos 9:35-36, e ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, será o último servo de todos. E aí Jesus relaciona com a criança, por isso essa visão do último se relaciona com a visão do pequenino. Trazendo uma criança, colocou no meio deles, tomando nos braços, disse-lhes. Então, essa criança, quem acolhe essa criança, então esta criança é verdadeiramente o último. E a gente pode imaginar isso na própria relação familiar. Então nós devemos assumir também essa espiritualidade do último, né? A fórmula aí enfatize também o espírito de pobreza para chegar na pobreza efetiva. A Bíblia de Jerusalém assim diz. Por quê? Porque nós corremos o risco
de ter uma pobreza somente de palavras, uma pobreza somente, e seria uma pobreza falsa de espírito, porque não seria de espírito, né? Seria uma pobreza teórica, melhor dizendo. Então, quando Jesus diz sobre a pobreza em espírito, não quer dizer que ele está falando que a pobreza é somente interior. Quer dizer que a pobreza deve ser efetiva, né? Mas ela deve brotar do interior. Então vamos lá, Mateus 6, 19, 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem a ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então, o coração do pobre, então, não deve ser acúmulo de riqueza, não deve ter essa visão de ambição. Então, isso para cristão, a ambição deveria ser considerada não virtude como hoje no mundo atual se vê, mas é verdadeiramente pecado, né? Então, ter esse tipo de visão, a pobreza interior, onde está o tesouro, aí estará o teu coração. O nosso coração deve apontar para o tesouro do céu. E a nossa pobreza exterior deve ser fruto de uma pobreza interior. Não somente com relação aos bens, mas com relação à fama, com relação a aparecer, com relação à exteriorização da vaidade, com relação a tudo isso. Então a pobreza deve abarcar o ser humano em todas as suas dimensões. Lucas 12, 33. Vendei os vossos bens. Então aqui está na voz no imperativo. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgaste, tesouros inextinguíveis nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Porque onde está o tesouro, aí estará o teu coração. Então Lucas fala de uma outra maneira, mas vendei vossos bens. Enquanto o paralelo de Lucas do Sermão da Montanha vai dizer, bem-aventurados os pobres, e ai de vós os ricos. Isso não quer dizer que Lucas só fala da pobreza externa, porque ele é o autor também da parábola do rico e de Lázaro. Então nós temos que ver que a pobreza ela começa do interior para o exterior, e não do exterior para o interior. Mateus 6, 25, quem é pobre confia em Deus, portanto confia na sua divina providência. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo quanto haveis de vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Então, verdadeiramente, essa pobreza que é exterior, ela deve ser uma demonstração da nossa confiança na divina providência. Porque senão fica algo extremamente farisaico, hipócrita, né? Marcos 18, 10, 28, então Pedro começou a dizer-lhes, eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Então, é a obediência aliada à pobreza. Seguimos, obediência. Deixamos tudo, pobreza. E nessa pobreza de Pedro, reparemos que não são somente os bens materiais. Aí vai entrar a castidade, que é os bens afetivos também. Tornou Jesus, em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, bens, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, aí a dimensão afetiva, campos, por amor de mim e por amor ao Evangelho, que não já receba no presente o centro de casas, irmãos, irmãs, filhos, campos com perseguições. Então, por quê? Porque aí a pessoa, ela se desprendendo dos bens, ela se abre ao relacionamento, à providência de Deus e à sua vontade, a vontade de Deus. E no mundo que há de vir a vida eterna.
Então, o desprendimento dos bens está relacionado à vida eterna. Porém, muitos serão os primeiros e os últimos primeiros, né? Na visão do próprio Jesus. Nessa visão, queremos também dar um viés aí na visão de Santa Teresinha do Menino Jesus. No livro Quero Ver a Deus, né? Nessa visão de Santa Teresinha sobre a pobreza, é preciso, no 838, é preciso ser pobre, miserável, mostrar essa pobreza, a força da expansão do amor divino para atrair e o satisfazer. É essa a sua lei. Ó minha irmã, aí dizendo Santa Teresinha, eu vos suplico, compreendei vossa filhinha, compreendei que para amar a Jesus, para ser sua vítima de amor, quanto mais se é fraco, sem desejos e virtudes, tanto mais se apto às operações desse amor consumidor e transformado. Então Deus vai agindo na medida proporcional da nossa entrega e da nossa pobreza. O simples desejo de ser vítima já é suficiente, mas é necessário consentir em permanecer pobre e sem força. E não só um ímpeto inicial de vida consagrada, mas a pobreza tem que entrar numa pedagogia da nossa vida e os desprendimentos vêm porque o Senhor os envia e aí nós vamos entrando nessa escola da pobreza. E que aqui está o ponto difícil, pois onde encontrar o verdadeiro pobre de espírito, né? Então até Santa Teresinha se questionava, esse verdadeiro que a partir de dentro é pobre e se entrega. Aquilo que lhe agrada é ver, amar a minha pequenez, a minha pobreza, e a minha esperança cega em ter a sua misericórdia. Eis o único tesouro. E esse amor teresiano, dizer do Frei Maria Eugênio, pela pequenez e pela pobreza, que une a esperança cega na misericórdia divina, não é aquela esperança de São João da Cruz, livre de todos e de que Deus cumula imediatamente. Então é o mesmo processo do nada de São João da Cruz, está Santa Teresinha. A confiança e a pobreza não são apenas virtudes que devemos praticar em certos momentos e em tantas outras. Elas se tornam virtudes de base, disposições de fundo que regram todos os bens e atitudes da alma. A pobreza, quando é interior, ela vai determinando todas as decisões em todas as áreas do ser humano. Vamos pensar no contrário? Quando a pessoa não é pobre, ela tem apegos nessa área, ela vai determinando todas as suas decisões em torno disso. E ela vai articulando tudo em vista do desejo que ela tem em ter dinheiro, em ter posses, em aparecer, na vaidade. Ela sacrifica tudo em torno do ídolo dela. Por isso, essa pobreza deve ser trabalhada dentro de nós. Criam e se tornam para si mesmo uma espiritualidade completa, um caminho para ir ao bom Deus. Por isso a via da infância espiritual, o elevador que deve fazer subir até os céus vossos braços, Jesus. Por isso não preciso crescer, devo pelo contrário permanecer pequenina e tornar-me cada vez mais pequenina. Ser criancinha, ela continua, é reconhecer o seu nada, esperar tudo do bom Deus, como uma criancinha espera tudo de seu pai. Por isso, pobreza e confiança na divina providência é a marca da vida consagrada. É não se preocupar com nada, não procurar adquirir fortuna alguma. Ser pequeno é ainda não se atribuir a si mesmo as virtudes que se praticam, saber que tudo é graça de Deus. Aí a regra de São Bento, né? Todo bem que faço é graça de Deus. Todo mal que faço brota da minha carne.
Então isso daí deve ficar claro no nosso coração. Reconhecer que Deus colocou todo esse tesouro nas mãos de seu filhinho, para esse servir-se quando tiver necessidade. Continua sendo sempre o tesouro do bom Deus. É tão doce sentir-se fraca e pequenina. Estou feliz por sentir-me tão imperfeita e ter necessidade da misericórdia do bom Deus, do momento da minha morte. Então ela relaciona a morte com ser pobre. Por isso o processo de mortificação na pobreza, ele tem que vir de dentro para fora. E não ser uma tortura exterior somente, porque só vai criar um coração indisposto ao próprio Deus. E é preciso permanecer pequeno, mesmo em cargos notáveis, menos vivendo por muito tempo, que não foi o caso dela. No caso de Nicodemos, devia fazê-la sua, pois nascer sobre o sopro do Espírito é preciso ser pobre. Então, ninguém abre-se ao Espírito Santo se ficar rico. Ficou rico, perde os dons do Espírito, né? Então a ligação com o Espírito é essa, confiante e dependente em tudo de Deus. Ou melhor, renascer não é outra coisa senão tornar-se progressivamente uma criança. Então ela, como doutora da Igreja Santa Teresinha, vai fazer a ligação daquilo que Nicodemos fala em João 3, o nascer de novo, que ele não entende, e Jesus vai falar esse renascer, se tornar criança, é sempre procurar nessa dependência de Deus, mas sempre aprender a recomeçar. Então, no mundo de hoje, em que a pessoa quer ser verdadeiramente autônoma, dona de si, e não quer ser dependente de Deus. Por isso essa visão da relação com o Espírito, aquele que é verdadeiramente pobre, deixa-se mover por Espírito e abre-se ao Espírito. Aqueles que por sua pobreza espiritual e desapego de si mesmos, sempre uma coisa está ligada à outra, perderam as suas operações próprias e entraram no seio de Deus, onde sua vida e seus movimentos dependem tudo do Espírito que gera, tal é o sentido e o valor da infância espiritual. Porque nós podemos correr o risco de ver a infância espiritual isolada do contexto da pobreza, de uma efetiva pobreza, de uma efetiva entrega, numa confiança em Deus. E quando fechamos uma infância somente em si, ela vira intimismo e não vira verdadeiramente infância espiritual. A santidade não consiste nessa ou naquela prática, é uma disposição do coração que nos faz humildes e pequenos nos braços de Deus. Conscientes de nossa fraqueza e confiantes até a ousadia em sua bondade. Então essa pobreza ela tem que ter algumas práticas, né? Então essa pobreza conservada e cultivada com tanto cuidado tem como resultado libertar de modo perfeito o instinto filial da graça santificante. Somos filhos de Deus pela graça que nos fez irmãos de Jesus Cristo, o Filho por natureza. Então a pobreza faz-nos experimentar o amor solícito de Deus por cada um de nós. Tá? Essa necessidade constante de Deus, um contínuo implorar por Ele. E Santa Teresinha vai dizer, não vejo o que terei a mais depois da minha morte, que não tenha nesta vida. Verei a Deus? É verdade. Mas quanto a estar com Ele, já o estou desde esta terra. Quer dizer, é a santidade perfeita, né? A vontade dela está plenamente unida a Deus, plenamente confiando nele, então ela já chegou nesse estado de uma pobreza perfeita, porque tem uma confiança perfeita. Percebemos nela que esse desapego da memória de São João da Cruz, quer dizer, desapegar até daquilo que foi o tempo passado da minha vida e as suas consequências, exige para a purificação e perfeição da esperança. Sabe o verdadeiro lugar das coisas, o verdadeiro valor das coisas e colocar em seu devido lugar. Então, nós que trabalhamos essa dimensão de pobreza,
temos, conforme Lucas 10, no diálogo com Marta, buscar o único necessário. Então, ver a vida como uma verdadeira pirâmide, cujo cume é Deus. E todas as outras coisas, tudo deve ser ordenado para Deus. Se não fazemos isso e colocamos algo como único necessário na nossa vida, outra coisa senão Deus, vai surgir uma outra pirâmide que vai ser uma idolatria. E aí começamos a convergir tudo para aquilo. Isso fica claro na visão de certas pessoas que pode até ter uma dimensão de pobreza externa, mas quando ela quer alguma coisa, ela vai convergindo a vida, as decisões, a comunidade em torno dela para aquela visão que ela quer, para aquele objetivo que ela quer. Então ela não é humilde de buscar Deus, porque Deus fala na história. Então ela começa a articular tudo em torno da própria visão, e seja lá do que for. Quando colocamos o único necessário, as coisas da nossa vida, os valores, as virtudes, começam a apontar tudo para Deus. E aí o que não está, nós olhamos para cima e vamos fazendo convergir novamente. O exame de consciência nas completas, na oração da noite, tem essa função não só de ver aquilo que fazemos de errado, mas também de certo, e ver, minha vida está convergindo para Deus, né? Nesse processo também, é verdade que às vezes o coração do passarinho se vê assaltado pela tempestade. Parece não crer que exista outra coisa além das nuvens que o envolvem. Então é um momento da alegria perfeita, do passarinho tão fraco, que felicidade para ele permanecer assim mesmo, a fixar a invisível luz de se ocultar a sua fé, né? Então nós na nossa vida vamos tendo esses relances e às vezes quando tudo se obscurece vamos procurando o próprio Deus e permanecer nele. Até a nossa ascese com relação a isso vai tomando o seu verdadeiro lugar, porque vamos colocando as coisas em Deus e vamos trabalhando isto nele. Quando a ascese não é feita nessa dimensão de pobreza, ela se torna um caminho para aparecer. Então você pode estar vestido de trapo, você se veste de trapo, é pobre, aquela coisa toda, mas se a sua intenção é aparecer, então não existe ascese, existe vaidade, né? Então a pobreza, ela é simples porque ela trabalha esse escondimento verdadeiro, tá? Custava-me muito pedir licença para fazer modificações no refeitório, porque era tímida e sentia vergonha, mas fui bem fiel. Fazia também muitos esforços para não me desculpar, o que parecia bem difícil. Então, prova do seu amor com todas as boas obras a seu alcance. Então, ela trabalhava em torno da obediência à própria pobreza. E assim nós também devemos fazer. Porque a ascese tem que ser heróica, mas também tem que ser alegre. Porque senão não há uma verdadeira ascese. Até numa visão canônica, quando o cânon 600 vai falar sobre pobreza, vai falar primeiro a imitação de Cristo. Por isso nós temos que dar uma base evangélica para a nossa pobreza, que sendo rico se fez pobre. Além de uma vida pobre na realidade e no espírito, a ser vivida laboriosamente na sobriedade e alheia à riqueza terrena. Então, efetiva essa pobreza. Implica a dependência e a limitação no uso e na disposição dos bens, de acordo com o direito próprio de cada instituto. Então, a pobreza religiosa ela vai ser caracterizada pela dependência, aí obviamente do instituto onde se vive,
e da limitação dos bens que se vive. Essa limitação, ela é pessoal, então cada religioso, cada religiosa deve viver essa limitação pessoal no adquirir, no possuir bens, tá? Nós temos que lembrar que no Cânon 634 essa capacidade de possuir bem está alicerçada também para o próprio instituto religioso, para a própria congregação, só que no parágrafo 2º do Cânon 634 vai dizer: evitem, porém, qualquer aparência de luxo, de lucro imoderado e de acúmulo de bens. Então a pobreza ela deve ser individual, mas também ela deve ser coletiva. E não somente uma pobreza espiritual, mas também deve evitar toda aparência de luxo, né? Então, a simplicidade deve marcar o lugar em que residimos, o lugar em que exercitamos o nosso apostolado. Lucro imoderado, quer dizer, não pode pensar em acúmulo. O processo deve sempre canalizar para a evangelização. E, por fim, acúmulo de bens, quer dizer, terra sobre terra, isso não condiz. Mesmo que essa terra sobre terra, mesmo que esse acúmulo de bens seja da congregação. Então, não pode se caracterizar dessa maneira. E se eu tenho espaço, se eu tenho isso, sempre em função da evangelização, não é eu tenho que dispor esses bens para a igreja, ou ver uma razão, ou passar para outro, ou vender, de modo que canalize isso, os bens, para a evangelização, através dos recursos que deles virão. Então, o que não pode ficar aparente é um processo de lucro, de riqueza e de acúmulo. De modo que, às vezes, possa acontecer um contratestemunho nesse processo da pobreza, que deve ser pessoal, mas também deve ser coletiva. Alguns aspectos agora mais práticos sobre a pobreza. Então, Provérbios 38, não me des nem pobreza nem riqueza, dá-me o que for necessário. Então, Jesus foi pobre, se esvaziou de si mesmo e nos convida, como nós vimos, a sermos verdadeiramente pobres. Mas para que nós sejamos pobres, nós devemos apontar para Deus a nossa vida. A nossa pobreza deve ser isso. Só que nós vivemos num mundo hoje que nós temos mais comodidade, uma vida mais cômoda do que todas as pessoas que viveram antes de nós. Mesmo as pessoas mais pobres, elas na nossa sociedade, elas possuem muitas vezes bens do que outros em outras épocas não tiveram, né? Isso não quer dizer que não haja fome, a pobreza, há situações limites, isso é óbvio. Mas nós vivemos numa dimensão em que muitas vezes temos na nossa mão com o smartphone um recurso que há 20 anos atrás precisava de 5, 6 aparelhos para fazer a mesma coisa e fazia bem pior do que faz hoje. Então, cada vez durante a nossa vida, nós temos que tomar decisões práticas com relação à pobreza, e aí nós devemos optar. Então, o que a gente tem que escolher? Como tomar decisões com relação a isso? Então, primeiro deve brotar do coração, deve brotar de um juízo do coração, e cada decisão nós vamos nos perguntar, para que isto, né? Se aponta para o único necessário, que é o próprio Deus, se é para a obra da evangelização. Lembremos que Jesus fala, quem deixou tudo por mim e pelo Evangelho. Então, se deixamos tudo por Jesus e para segui-lo, para que a nossa vida se torne louvor ao Pai no Espírito, e o fazemos pelo Evangelho, pelo anúncio, pela vivência do Evangelho, então, se isso está dentro do nosso coração, nós devemos tomar decisões com relação a isso, mas decisões que verdadeiramente sejam pobres.
Então, tomando tudo o que falamos, devemos ter essa infância espiritual, deve ser uma decisão de verdadeira confiança em Deus, dentro da providência do próprio Deus, obviamente aliada tanto à obediência, né? Que aí, no caso, com relação aos superiores, com relação à obra que estamos fazendo de evangelização e também da castidade, né? Que não seja decisões que vou tomando para agradar afetivamente alguém numa visão idolátrica, né? Como tomar decisões que sejam pobres, né? Então, nesse mundo de muita tecnologia, o que é ser pobre num mundo no qual um telefone celular dispõe então de tanta comunicação? Há pouco tempo isso era impossível. Então, o que é ser pobre? A pobreza deve estar ligada à obra de amor que louva a Deus. Este é o fato concreto. Tudo que é ostentação, seja na beleza, seja na falsa humildade, é ir contra a pobreza, né? Então, se eu tenho algo que é uma estrutura, mas é para evangelizar e verdadeiramente para evangelizar, então aí sim. Agora, se eu crio estrutura por estrutura só para ter estrutura, então já deixou de ser uma obra evangelizadora. Então, eu tenho que sempre me perguntar, a que obra Deus me chama, que bens eu devo ter em torno dessa obra e o que não ter, e para que eu possa exercer essa obra de evangelização. O perigo aí é começar a criar necessidade e mentir para si mesmo que eu tenho necessidade daquilo, quando na verdadeiramente eu não tenho. Por isso, quando for adquirir, além de pedir ao superior, ou aquilo que está dentro do nosso padrão de gasto, eu devo perguntar se é necessário mesmo ou não. E se a finalidade daquele bem, daquilo que eu quero adquirir, está verdadeiramente em torno da obra da evangelização. Se é um remédio, por exemplo, é óbvio, é para o meu bem, mas eu devo trabalhar isso. Ou se é um alimento especial que preciso, é para o meu bem, mas para quê? Para me fortalecer para a obra da evangelização. Então, São Pedro Canísio, uma pessoa que comia por 3 e trabalhava por 10, né? Então, essa visão deve ser verdadeira na nossa vida para que nós não tenhamos uma pobreza chamada angélica. Uma pobreza falsa que fingimos que somos anjos, mas verdadeiramente somos humanos. E aí, nesse desrespeito à nossa própria humanidade, nós vamos pecando. Agora tem o outro lado, cria necessidade, apresento para o superior, consigo um sim dele, mas verdadeiramente não estou precisando. Então, esse exame de consciência da própria pobreza é fundamental. Pobreza deve ser avaliada pelo louvor que ela presta a Deus, pela referência que ela presta a Deus, né? Louvor que na conversão de pessoas, na missão de gente, no cuidado dos pobres, e não na ostentação ou numa falsa humildade, né? A pessoa entra numa autodemolição para ajudar o outro. No fim, ela se torna uma pessoa doente para ajudar os outros. Isso aconteceu em situações extremas, santos fizeram isso. Mas a gente sempre deve se perguntar, a situação é extrema ou eu estou fazendo isso para aparecer? Então esses julgamentos devem ser feitos no nosso coração. Por isso, João 8,32, a verdade vos libertará. Se Deus nos pede um heroísmo na pobreza, né? Nós devemos fazê-lo, né? Quer dizer, como Santa Teresa fala, se é para as monjas passarem fome, louvada seja Deus pela fome das monjas. Mas eu não devo criar necessidade e também não devo demolir a mim mesmo para criar mais um pobre no mundo, para ser um fardo para os outros. Então, os dois extremos aí vai mostrar o equilíbrio nesse ponto em que nós temos que viver a nossa
pobreza. Nesse aspecto, nós devemos sempre nos interrogar sobre a razão da nossa própria pobreza, né? Por exemplo, tenho buscado a vida de pobreza ou busco a ostentação? Né? Ou busco me ostentar nessa pobreza, né? Provocar inveja nos outros? Ou alimento inveja em mim mesmo? Isso é um pecado contra a pobreza e nós temos isso dentro de nós. Mesmo se for a inveja do irmão, a inveja da amizade da outra pessoa, a inveja dos dons da outra pessoa, a inveja do acesso que aquela pessoa tem a outras pessoas. Então nós devemos olhar para nós mesmos, porque Deus nos deixou, conforme Filipenses 2, Efésios 2, uma estrada de boas obras. Então a estrada é minha, cada um tem a sua. Mas nós, a nossa falta de pobreza, queremos a estrada do outro. E isso daí não é bom e vai contra essa dimensão de ser criança e ser entregue. A gente busca Deus como fonte da nossa vida ou só queremos o poder como fonte de vida? A busca do poder é a marca primeira da pessoa que não é pobre, né? Porque ela quer o poder em si, ela quer exercitar a força em si, mas não a serviço de. O critério é claro, quando não quero fazer o ser humano crescer e quero aparecer, pronto, está errado. Então sempre nós temos o poder para fazer o outro crescer, né? Ou buscar o poder pelo poder, né? Não me importa se escandaliza os outros. Então eu vou passando em cima de todo mundo com a pretensa função de servir. Então, sob a ótica, não estou servindo, passa em cima de todo mundo com a visão de que estou servindo. Então, isso é falso. Então, nós devemos pedir a Deus o Espírito para que revele as nossas verdadeiras intenções nessa área. Viva uma pobreza verdadeira, humana, tá? Em que eu vivo a minha saúde para servir ou entro numa demolição de mim mesmo à toa ou só para aparecer, né? Eu sou pobre para chamar a atenção do superior sobre mim, ou não consigo carregar a cruz da pobreza, porque nós na nossa vida temos as limitações. Eu carrego a cruz da minha pobreza, da minha vida comunitária. Tenho exercido o poder como tirania ou vejo como serviço? Então, nós devemos pedir a Deus, então, que essa passagem, pobreza em espírito, nos liberte dessas amarras que temos para viver a pobreza na sua dimensão correta. Então, características como transparência, como desapego, como ter claro qual é a minha evangelização, qual é a vocação ao que o Senhor me chamou. Então eu vou ter os bens com relação a essa vocação, a esse chamado, a essa função, sem criar necessidades, mas sem, por outro lado, diminuir a obra evangelizadora por causa disto, né? Então peçamos que o Senhor nos liberte, envie seu Espírito para que nós sintonizemos e tenhamos a visão de que ser pobre é ser criança que está entregue nas mãos de Deus. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém.